da minha casa eu oferecerei em holocausto a Deus. A primeira coisa que saiu da casa dele foi quem? A filhinha dele. Então, e aí? Ele ofereceu em holocausto, matou a filha. O que os irmãos acham? Primeira coisa, irmão, nós devemos entender que a proibição de Deus é o sacrifício humano. Está lá em Levíticos 18, 21 e também no capítulo 20, versículo 2. Deus, ele proibiu esse tipo de sacrifício. Então, Deus jamais aceitaria o holocausto de uma pessoa, mesmo sendo um voto feito a ele. Ele não aceita esse tipo de sacrifício. Então, o que dá a entender pelo contexto da história é que se cumpriu na vida daquela jovem o que está em Romanos 12, versículo 1. Quem achar Romanos 12, versículo 1, por favor, vamos ler. Provavelmente essa jovem, ela foi dada ao Senhor em sacrifício vivo para trabalhar na obra dele. E por que ele sentiu tanto na vida? Porque era a única filha dele. Era a única filha, era virgem, e ali acabaria a descendência dele. Olha que por favor, irmã, lê. Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentais os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Obrigado, irmã Lenita. Então, o que concretizou na vida dessa jovem foi isso. Ela foi sacrificada, viva, e foi trabalhar na obra do Senhor, porque Deus ele não aceita sacrifício humano, de jeito nenhum, tanto que ele condenou nos textos que eu falei, Levíticos 18, 21 e Levíticos 20, no versículo 2. Né? Então ele ficou muito triste, por quê? Porque era a única filha dele, era uma donzela, era uma virgem, e ele não teria descendência mais. Então ali acabaria a descendência dele. Tá joia? Então, como o irmão Valdilson ensinou bem, não façamos promessas precipitadas como foi do nosso irmão Jefté. Então, vamos lá? O pointer está funcionando ou ainda não? Deixa eu ver aqui se está funcionando. Onde está o pointer? Está aí em cima? Ah, está aqui, ó. Pelo jeito vai fechar o ano e nada. Vamos lá então, você vai me ajudar aí, tá, Gustavo? Virando aí. Pode girar, por favor. Hoje nossa lição é negação e afirmação na vida cristã. Pode girar, irmão Gustavo. Gustavo. Ao término dessa lição, devemos ser capazes de quê? Vamos ler todos? De novo, hein, olha. Não tem 10 pessoas hoje aqui na igreja por causa do frio, viu, irmãos? Mas vamos com força, hein? Todos juntos. Ter claro em mente que o verdadeiro cristão não advoga em causa própria por meio da vingança. Querer amar os desconhecidos e inimigos, fazer o bem a todos indiscriminadamente. Amém? Irmãos, eu confesso a vocês que essa lição para mim é um desafio muito grande. É um desafio muito grande porque ela requer autocontrole em nossa vida. Onde já se viu eu amar uma pessoa que me dá um soco na cara, me dá um chute, me xinga? Percebe que o nível de vida do cristão tem que ser mais excelente que os demais? Então, para mim, pessoalmente, essa lição, esse ponto do Sermão do Monte é muito desafiador para qualquer cristão. Mas para mim,
mais ainda porque eu sou uma pessoa, como dizem, meio Pedro, né? Mexeu, encarou, empurrou, já eu quero partir para os finalmente. Mas vamos orar a Deus, que Deus continue nos mudando, né, para que nós chegamos a esse ponto que Jesus quer de nós, né, que nós realmente consigamos ter autocontrole. Pode girar, Gustavo. O alvo da nossa lição é qual aí, Gustavo? Passa aí. Devemos entender que ser cristão é ter uma vida de renúncia. A revista fala abnegação, que significa renúncia. O cristão, ele não se vinga do perverso. Tomei um tapa. O cristão, ele não pode revidar com outro tapa. Tomei um xingo. O cristão não pode revidar. Alguém te fez mal, seu vizinho te fez mal, ou no seu trabalho alguém te fez mal, te distratou, tentou passar a perna em você, você não pode se vingar. Olha que difícil essa lição. Ele ama essa pessoa que faz mal para ele. A pessoa quer derrubar ele todo o tempo, mas você tem que amar essa pessoa. Por isso que eu falei, olha, fica a mágoa, mas o pastor Martin Luther King, certa vez, ele estava em evidência porque ele estava lutando para os negros ter os direitos civis lá nos Estados Unidos, e uma pessoa queria dialogar com ele, dizia que queria dialogar com ele, aí marcou esse encontro em um bar, num local lá, e o pastor Martin Luther King, ele foi lá aguardar essa pessoa. Essa pessoa chegou, em vez de dialogar com ele, a primeira coisa que essa pessoa fez, deu-lhe um soco na cara do pastor. Aí o pastor, todo envergonhado, machucado, pessoal, pastor, o senhor não vai na delegacia dar queixa dele? Aí ele falou, eu não vou. Mas você não ficou bravo com ele? Olha, Deus mandou eu amá-lo. Deus não mandou eu gostar dele. Olha a diferença. Amar não é a mesma coisa de estar abraçando, de querer andar junto. Ele amou. Ele não pagou o mal que tomou o soco na cara com outro soco, ou denunciando ele na delegacia, que ia ser uma coisa justa para o mundo. O mundo que ia falar, não, no mínimo você tem que denunciar ele na delegacia. Mas o pastor Martin Luther King falou, olha, não vou denunciar, porque Deus pediu para eu amá-lo. O nível do cristão, então, ali, é superior ao que o mundo pensa, que era o quê? No mínimo ir na delegacia e denunciar aquele homem. E ele falou, não, eu sofro dano para o bem de Cristo. Imagina o nível que nós devemos chegar, o nível que Jesus espera de cada um de nós. Pode girar, por favor, Gustavo. Ali nós temos o texto de Mateus 5, 38 a 48. Quem não enxergar aí, por favor, abra em suas Bíblias. Eu farei a leitura dos versículos pares, os irmãos dos ímpares, tá? Mateus 5, 38 a 48. Está enxergando bem, irmã Lenita? Vai ler daí? Tá. Claudius também. Mateus 5, 38 ao 48. Jesus aí, ele faz uma comparação entre a lei e o que ele espera de nós. Ele começa lá, eu vou ler do 38, os irmãos leiam 39, eu vou ler 40, os irmãos 41 e assim por diante, tá bom? Nosso Senhor Jesus começa falando, ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Irmãos, 30. Olha que diferença, hein? Bateu em você, você não bate. Ó, oferece a outra. Bateu na direita, ó. Ele continua. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica,
A túnica era a veste interna que a pessoa vestia, tá? Larga-lhe também a capa era aquela externa, tá bom? 41, vamos lá. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser tomar emprestado de ti. Amarás o teu próximo, era a lei. Só que os escribas e fariseus adicionaram, e odiarás o teu inimigo. Isso jamais Deus pediu para o povo dele fazer. Então os escribas e os fariseus, olha, odie os seus inimigos, tem que odiar. Mas Deus jamais falou. Só que Jesus, ele vem além, ó. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Amém? Então Jesus, ele começa fazendo uma comparação no que está na lei e o que ele espera da gente. Tá joia? Enquanto uns falam, vocês têm que amar, têm que odiar os seus inimigos, Jesus, ele já muda. Vocês têm que amar os seus inimigos. Pode tirar, por favor, Gustavo. É fácil seguir essas orientações de Jesus? Né? Eu também. Para mim, irmãos, isso é um desafio muito grande. É uma oração constante, irmão. Íntimo. Porque aquela pessoa que me persegue o dia inteiro, quer fazer o mal para mim, você sabe que quer fazer o mal, você vê nos atos dele que quer ver o seu mal e você está ali amando. É difícil, né? Qual das duas alternativas é mais fácil? A da lei ou a de Jesus? Minha irmã Zael. É mais fácil? Seguir. Amar os inimigos é mais fácil? É o correto a se fazer. Mas, irmãos, Deus sabe da nossa estrutura. Ele sabe que nós somos de carne e osso. Alguém vou lá ofender, a irmã Israel vai querer fazer o quê? Defendê-la. Empurrou a irmã, Deus te abençoe, vou amar você. Não. É difícil. Então, não esquece, né, irmãos? Não esquece. Teve porque fica marcado, toda vez que você enxerga, se for ferida física, você vai lembrar daquele ato. O irmão Rodrigo Silva, ele lançou um vídeo, e foi muito divulgado esse vídeo, que mostrava um serial killer, um assassino, um psicopata, e ele estava no julgamento, e nos Estados Unidos é permitido que a família das vítimas fale para aquela pessoa o que eles estão sentindo. Então, estava aquele assassino, serial killer ali na frente, e um monte de família, olha, você acabou com minha vida, seu miserável, seu desgraçado, eu quero que você queime no inferno, quero que você pague todas o que você deve à justiça naquela cadeia, você vai morrer, vai para o inferno, e ofendendo ele de todo jeito. E o Rodrigo Silva falou o seguinte,
A ciência diz que esses psicopatas, eles não sentem nenhum tipo de sentimento. Eles não vão sentir pena, remorso, não vão sentir nada. E todos ofendendo ali, ele incólume ali. Hum, hum, hum. De repente chega um homem barbudo, de suspensório. Ele fala: você acabou com a vida da minha família, com a minha vida, você matou minha filha. Mas o meu Senhor Jesus, Ele pede que eu perdoe você. E começou a falar de Jesus para aquele homem, e aquele homem começou, baixou a cabeça, e ele chorou. Como que a ciência explica isso? Não explicou. Ele falou que aquele homem, ele não consegue sentir sentimento nenhum. Então, quando todas as famílias estavam xingando, ofendendo, eu quero que você queime no inferno, não sei o quê, aquele cristão, ele chegou e falou essas palavras para ele: eu estou muito triste, perdi minha filha, você matou com crueldade, mas o meu Senhor Jesus, Ele pede que eu o perdoe, e por isso eu te perdoo. Na hora que ele me baixou a cabeça e chorou. Olha o nível de cristianismo que Deus espera que cada um alcancemos. Que Deus, irmãos, proteja nossos filhos, nossos familiares de tudo que é mal, para que não ocorra isso e a gente tenha de exercitar dessa forma esse tipo de perdão, né? Mas eu fiquei marcado com aquilo ali. E por isso que eu falei, olha, essa lição é um desafio para todos nós. Você não consegue ficar um dia sem o seu filho, sem saber como ele está. Agora imagine que uma pessoa que está na sua frente tirou ele para toda a sua vida. E você chegar para ele e falar: olha, você fez isso, mas eu perdoo você. Que forte, né? Pode ir, irmão Gustavo, por favor. O outro texto de Romanos 12, do versículos 17 a 21, eu vou ler os versículos ímpares e os irmãos os pares. Vamos lá. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dá lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Pode girar, irmão Gustavo. É fácil apanhar e ficar quieto? Quem já conseguiu isso alguma vez? Alguém aqui já tomou um tapa ou apanhou e ficou quieto? É difícil, né? É difícil. É muito difícil. Quem já se sentiu perseguido e aí, orou pela pessoa que estava te perseguindo? A pessoa quer meu mal, mas eu vou orar por ela. Deus abençoa ela, que ela seja próspera. Mas você está sendo espivinhado todo dia, sendo perseguido, e você, Deus abençoa essa pessoa, que ela seja próspera em nome de Jesus. Já fez, irmã? Por favor, compartilhe conosco. E na convivência, a gente vê as pessoas assim que quer nos odiar, nos maltratar. Então, teve uma pessoa da minha família que me ofendeu muito e falou coisas que não era aquilo, não é? Eu chorei muito, no dia eu fiquei chateada com ela, mas depois eu fui na casa dela e pedi perdão. Falei: se eu te ofendi? Ela: não, você não me ofendeu. Eu falei: por que você falou tanta barbaridade daquela comigo, né? Ela chegou e falou: me desculpa, eu errei. E eu estava nervosa, então eu queria achar alguém para me vingar. Eu falei: você vingou na pessoa errada, mas Deus tem misericórdia de você.
E sempre oro por ela e peço que Deus salva a vida dela, porque não é salva. Então, é isso que nós temos que fazer, pedir a misericórdia de Deus e pedir a salvação. Mesmo o contato de estar na casa dela ou ela na minha casa, não temos mais isso. Uma que não mora perto da gente, não é? Mas a nossa obrigação é orar pela salvação daquela pessoa. Que um dia nós vê ele redimido pelo sangue de Jesus e tenha a vida eterna junto conosco lá na glória, não é? Isso é que é o importante. Obrigado, irmãozita. Então a irmãozita foi ofendida, ela querendo saber se ela tinha feito alguma coisa errada. Foi lá na casa da pessoa, a pessoa falou, olha, não foi nada, eu quis me vingar. E eu falei isso da senhora. E a irmã, não, mas Deus tenha misericórdia de você, ora por ela até hoje, e se Deus quiser, nós vamos ver essa pessoa no céu como nossa irmã. É fácil ou é difícil? É difícil, né? Porque você está magoada, está ferida, e você orar pela pessoa. É. Estamos em desobediência. Estamos desobedecendo. É, é verdade. Porque são pessoas sem Deus, né? Nós com Deus já é difícil, imagina essas pessoas que estão aí sem Deus. Pediu dinheiro emprestado. Rapaz, lá vem a pessoa, as pessoas não vai me pagar, tenho certeza. É, é. Você tinha o dinheiro, mas ficou com medo de emprestar e disse que não tinha? O que você fez? Você mentiu? Olha, lá na frente a gente vai ver que nós devemos ser astutos como a serpente e simples como a pomba, né? Irmão Valdilson. É um tema muito complicado e para que você seja honesto e sincero é muito difícil, né? Eu me lembro que, acho que o irmão Vanes vai lembrar dessa situação. Alguns anos atrás, eu e o Wanderson, o pastor, nós fomos no funeral da minha prima, né? E ela era praticante do umbandismo, né? Não lembra disso aí, no cemitério de Adema. E lá no sepultamento, eles estavam todos a caráter de branco mesmo, né? Estavam todos turbante e tal. Ela era ativa mesmo, essa minha prima. E a filha dela pediu para que o pastor, a gente fizesse uma oração. Lembra antes dessa situação? E estava o povo tudo de branco lá, né? Isso. Foi assim, assim, um negócio muito. E é assim, irmãos, eu não sei se tem relação ou não, né? Deus sabe. Mas num sábado, no trabalho, eu tive um desafio assim enorme, que eu sou uma pessoa bem equilibrada, mas naquele dia eu saí do foco. O camarada me desacatou de uma forma assim que eu, humanamente, não tem jeito. Você acaba... O camarada me acusou de algo que não era aquilo. E aí ele pegou e no final ele falou assim: você é um crente sem vergonha. Quando ele falou isso aí, o sangue subiu. Aí o Valdilson não é mais Valdilson. Aí eu peguei, sem vergonha você. Aí a gente bateu boca forte, assim, sabe? Porque é um negócio complicado. Você pegar e ir ali e se segurar. Estou contando esse pecado aqui meu, porque aí a gente acaba... Foi, talvez por conta de segundos, a gente não perdeu a linha mesmo, né? Até o emprego poderia ser. E aí a gente vê, tem relação a isso. Depois fiquei sabendo que essa pessoa ele era atuante nessa denominação. E a gente entrou no campo do inimigo aquele dia ali mesmo, ali literalmente. Sei lá, pode ser que tenha nada a ver, ou tem, né? Deus o sabe. Mas realmente, quando acontece ali, é só por Cristo para nos dar capacidade.
Depois reconheceu, não devia ter aguentado um pouco mais, não deveria ter revidado, enfim. Mas é um tema muito complexo e é difícil mesmo, porque, como você falou, nós somos humanos e não existe super-humanos, é mentira. Vai ter alguns desafios que irão, a princípio, nos vencer naquele momento, diante da circunstância. Mas temos que, se por acaso ocorrer, pedir a Deus que nos perdoe, né? Porque agimos agora, o que não pode acontecer é acontecer algo assim e você achar que não aconteceu nada. E não ser tocado por aquele ato que você fez errado. Que aquilo não é para ser daquele jeito. Mas é desafiador. É desafiador. Mas a gente tem que persistir aí e exercitar, né, Wanderson? E pedir a Deus que nos perdoe quando a gente exceder em alguns pontos, que certamente iremos exceder, que somos humanos. Agora, não é porque nós somos humanos que Deus vai me perdoar, vou fazer isso aqui mesmo, não é assim. Tem que ter muito critério. Valeu, irmão Valdilson. Irmãos, quando eu falei igreja pentecostal, é aquelas neopentecostal que fica girando lá, os irmãos são os nossos irmãos em Cristo também, nós amamos eles, né? Inclusive, falando de sepultamento, teve um irmão aqui que perdeu um irmão dele, e que culto maravilhoso. Havia umas 9 pessoas no sepultamento, cada hino da harpa cristã lindo. Eu ainda falei para uma irmã que gosta de cantar da harpa, passei o número do hino para a gente cantar aqui na igreja. Que hino lindo, lá no céu não haverá mais tristeza, não haverá choro. Que letra maravilhosa, os irmãos louvando e a gente, batista, lá louvando junto com os irmãos. Que hino maravilhoso, num sepultamento de um irmão que era da Assembleia de Deus, uma igreja pentecostal, né? Mas vamos lá, Gustavo. Temos 2 colunas aí, o ódio do amor. Ao que lhe bater na face direita, é um ato de ódio. O que nós devemos fazer? Oferecer também a outra. Ao que lhe tirar a túnica, larga-lhe também a capa. Ao que te obrigar a caminhar 1000 passos, vai com ele 2000. Dá a quem pedir. Dá, irmã Lenita, a quem pedir emprestada. Não volte as costas a quem quiser algo emprestado. Ame seus inimigos e ore pelos que lhe perseguem. Pode ir, irmão Gustavo. A outra face. Entregar a outra face significa não se vingar, não revidar. Levíticos 19:18 diz: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amará o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Irmãos, o próximo nosso é toda a humanidade. Nessa visão de Jesus, é todos, são todos. Tá? Próximo, irmão Gustavo. Não digas, vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor e Ele te livrará. Provérbios 20:22. Pode ir, irmão Gustavo. Quando a pessoa se vinga da outra, qual que é a tendência? Me deu um tapa, eu vou dar um soco. Ele quer aplicar uma punição maior, não é? Deu um tapa, pum, toma. Geralmente o homem, o ser humano, ele age dessa forma. Ele não vai querer dar um tapinha também. Ah, você me bateu? A vingança traz em si um certo sabor de prazer, ao ver sofrendo o causador do sofrimento. Você fala, fez isso comigo, tá vendo como é bom, não é? Pode tirar, irmão Gustavo. A capa. Dar a capa significa que mesmo sofrendo injustiça, o cristão deve evitar o comparecimento a tribunais. Era o que estava acontecendo muito. Irmãos de igreja, em vez de resolverem suas pendências aqui, ia nos tribunais. Na frente de quê? De gentios ainda, de pessoas ímpias. Fala, não é da igreja? Olha lá os dois vindo aqui para resolver peleja. Então, dava um mau testemunho. Em 1 Coríntios 6 e 7 diz: mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isto perante infiéis. Olha o que estava acontecendo. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós, terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Ou seja, deixa para lá.
deixa para lá, vamos seguir a vida cristã aqui em paz. Por que não sofreis antes o dano? Pode ir, irmão Gustavo. O cristão que sofre injustiça tem em Jesus a sua justiça, e no tempo próprio receberá o que lhe é devido. O Senhor cuidará da causa do seu servo. Quem tem dúvida em relação a isso, irmãos? Eu estou sendo injustiçado, eu vou sofrer o dano para não causar um estrago maior, mas eu sei que o meu juiz, o meu advogado, ele vai me dar justiça. Logo, ele cuidará da nossa causa. Amém? Quem tem dúvida que isso aconteça na vida do cristão? Se eu perguntar aqui, se alguém já passou por isso, provavelmente vai ter pelo menos uma pessoa falar, olha, sofri isso, mas no final, Jesus ele me honrou e eu fui e obtive justiça. Pode ir, irmão Gustavo. A segunda milha. Fazer somente o que é solicitado pode significar apenas o simples cumprimento de obrigação. Fazer além significa disposição, desprendimento, dedicação. Somente pessoas abnegadas, ou seja, aquelas que renunciam, fazem além do solicitado. Pode ir, irmão Gustavo. O pedinte, depois eu vou passar mais detalhadamente cada ponto desse, tá? Isso aí são as ilustrações que Jesus falou no momento que ele estava citando lá Mateus capítulo 5. O pedinte, antes, Deuteronômio 15, de 8 a 10. Antes lhe abrirás de todo a tua mão, e livremente falta, quanto baste para a sua necessidade. Está vendo aí, irmã Lenita? Guarda. Eu tenho um problema muito grande aqui. O pastor, lembra, Valdir, vinha uns camaradas aqui na igreja, e eu ficava com mó dó. Aí vinha, mostrava ferida na perna, mostrava foto. Aí lá ia eu sair daqui, ia lá no banco, tirava dinheiro, vinha, entregava, não, mas eu devolvo. Aí quando a pessoa saiu, pastor, meu, eu já falei para vocês não fazer isso, meu. A pessoa não vai devolver. Eles vinham devolver? Não vinha devolver. Eu sou muito assim, sabe? Um dia chegou, até comentei aqui com os irmãos, chegou, bateu lá na porta onde morava no Calux, um japonês, um senhor ancião. Eu estou procurando minha sobrinha. Aí, o pessoal sabia que a Alexandra morava lá, falou, tem uma japonesinha ali, deve ser sua sobrinha. Eu, por ser japonês, eu falei, pô, deve ser uma pessoa de bem, né? Aí explicou uma história triste que veio do interior e de repente foi roubado, perdeu o dinheiro da carteira e tal. Aí eu peguei dinheiro de novo, dei para esse homem, pus no trólebus e mandei sentido Jabaquara, que ele falou que tinha de ir até o Tietê. Mas antes eu passei no meu sogro falou em japonês com ele. Eu falei, rapaz, coitado, né? Chego na antiga empresa que eu trabalhava, na Dana, um rapaz que mora ali na Pauliceia, é um senhor assim, assado. Eu falei, como você sabe? Esse velho vive bêbado lá, pedindo dinheiro para todo mundo. Eu tenho esse defeito de querer ajudar as pessoas, mas né? Diz que o nosso coração não deve ser egoísta, né? No sentido de você tendo condições e vendo que um irmão seu, um irmão da igreja, um amigo, um familiar, necessita, padece de necessidade, não sejamos egoístas. Se a gente tem condições, vamos ajudar e dar sem pensar, vai ter o retorno, né? Não. Mas também temos a consciência de que você conhece a pessoa, sabe que essa pessoa é consumista, ela está com cheque lá, né, devendo, porque ela é consumista, ela gasta mesmo, ela pede emprestado para pagar aquele que ela já estava devendo. Então, nesse tipo de pessoa, a gente tem que ter muito cuidado, sim, porque a gente não está sendo aberto em dar para alguém que está necessitando, é para gente que já não tem controle dos seus gastos, né? Tem gente que
tem mania de pedir emprestado porque já está devendo outras pessoas. Então, nós devemos ter muito cuidado, sim, com esse coraçãozinho de dó, né? É observar, é necessário, né? Está precisando mesmo? Falta o emprego, a pessoa, sei lá, aconteceu alguma coisa que veio aquele prejuízo. Vamos ajudar com amor. Mas gente que esbanja dinheiro e fica, me empresta aí porque eu estou devendo. Não, já aconteceu comigo de gente pedir emprestado e foi justamente quando o Valfrido foi demitido do banco. Então, recebe, né, o valor, foi colocado no banco, a pessoa percebeu que tinha o dinheiro. Você pode me emprestar? Depois eu te pago. Eu falei, desculpa, nós já aplicamos o dinheiro. Eu não, porque você sabe que não vai voltar. E você sabe que a pessoa é gastona demais, entendeu? E a palavra de Deus daqui a pouco a gente vai ler o texto que ela fala, ó, aquele que não trabalha, não coma. Aquele que não quer trabalhar, não coma. Ó, há 31 anos atrás, 31 anos isso, aconteceu esse fato. Eu era solteiro ainda, a minha irmã mais velha, eu tive talão de cheque, né, igual de cheque, eu lembrei da situação. Ela me pegou ela me pegou uma folha do cheque, né, e ela já não estava mais em casa, ia morar com outra pessoa, minha irmã mais velha. E o certo é que aí eu entrei na empresa, né, e aí eu fui lá fazer toda a documentação lá no RH e quando chegou na época do banco, era Bameirindos, aí, o Bameirindos, o do Nacional, do Nacional, que era do Ayrton Senna, que patrocinou isso, era Nacional. E aí, quando eu fui fazer a conta lá, minha conta estava bloqueada, meu nome está sujo no SPC. Eu falei, eu nunca, todo dia o negócio, falei, agora não entendi nada. Aí fui levantar um cheque. Resumindo, a minha irmã pegou um cheque e eu não tinha esse valor na conta, foi um valor mais ou menos assim alto, né? Fui no mercado lá em Suzano e depois eu fiquei sabendo e eu fui lá pegar naquele tempo que lá no estabelecimento, pegar o cheque lá com a pessoa que tinha voltado 3 vezes ou 4 vezes, sei lá o que, com a pessoa. Aí eu fui, paguei, né, esse valor para poder limpar a minha conta. Eu fiquei sabendo que foi minha irmã que fez, ela falsificou minha assinatura, né? E assim, irmãos, não fiquei com raiva mesmo naquele dia, né? Mas aí eu nem pagou até hoje, eu também nunca cobrei, mas é bem complicado assim as coisas, né? As pessoas, às vezes a própria casa, acho que a irmã Zeusita falou ali. Infelizmente as pessoas fazem isso, aí a Reusa falou até pode ser consumista, não sei, mas o fato é que foi bem chato, entendeu? Na época, entendeu? E eu converso com ela, tudo, mas foi bem chato, porque eu estava como caloteiro, o nome no SPC nem sabia. Se fosse pelo menos eu que tivesse comprado, né? Mas não sabia, cara. Não, mas pior que... Então, mas aí a empresa não abriu a conta porque eu estava com o nome sujo. Tive que regularizar primeiro lá, arrumar dinheiro para pagar, para depois abrir a conta. Entendeu? Foi um negócio constrangedor, entendeu? Aline Santo André. Minha amiga, mesmo, morava lá na Aclimação ainda. Aí ela me pediu, como eu fazia o cabelo com ela, tudo, parecia uma pessoa honesta, né? Eu ofereci a avalista dela no MAP, porque antigamente tudo que você comprava tinha que ter uma avalista. Antigamente, né? Tudo que você comprava, uma televisão, um modificador, tudo tinha que avaliar. Aí ela precisou de comprar umas coisas para o salão dela lá e eu fui avalista. Deu outra, né? Ela não pagou e quando aí veio a carta na minha casa, eu fiquei muito danada da vida, viu? Fiquei muito, mas cheguei na casa dela, quase que um sorte com ela, né? Aí, porque uma coisa que eu prezo é o nome, assim. Eu sou honesta, se eu dever uma coisa, eu pedi um dinheiro emprestado, eu pago. Nem que eu fique sem comer, mas eu pago. Pagava, né, quando eu pedia. Agora não peço mais porque não tem para pagar. Então, aí eu cheguei para ela e falei assim, você fez isso comigo, eu confiei em você, e você fez isso comigo, você disse que é minha amiga.
olha, ou você vai pagar essa conta lá no MAP, você vai pagar, porque eu não quero ver meu nome limpo, sujo, não quero mais amizade com você, e você vai perder uma cliente e vai perder todas as clientes aqui da reclamação, porque eu vou de porta em porta dizer que você é vigarista. Aí ela demorou para pagar, mas pagou. Nunca mais eu fui ser avarista de ninguém. Eu não quero ser avarista de ninguém. É verdade, é verdade. Vamos lá, irmãos. Então, obrigado pelos comentários. Então, ó, antes lhe abrirá a todo a tua mão e livremente lhe emprestará o que lhe falta quanto baste para a sua necessidade. Guarda-te que não haja palavra perversa no teu coração, dizendo: vai se aproximando o 7º ano, o ano da remissão, e que o teu olho seja maligno para com teu irmão pobre, e não lhe des nada, e que ele clame contra ti ao Senhor, e que haja em ti pecado. Livremente lhe darás, e que o teu coração não seja maligno quando lhe deres, pois por esta causa te abençoarás o Senhor teu Deus em toda a tua obra e em tudo o que puseres a tua mão. Então, conforme a irmã Rose falou, a gente conhece a índole da pessoa, realmente está passando dificuldade, e eu tenho como ajudar, eu vou, e de coração eu vou e empresto. Tá? Pode ir, irmão Gustavo, por favor. O dar e o emprestar muitas vezes estão ligados ao nosso egoísmo. Muitas vezes nós somos tão usuráveis que eu estou vendo o irmão passando dificuldade, eu posso ajudar e eu seguro. Não, eu trabalhei tanto para conseguir, eu vou dar assim. Mas a pessoa está precisando e não vai fazer falta para você, você vai lá e empresta, né? O dar deve acontecer na medida da necessidade do outro, não deve haver esbanjamento. Irmão, é 100 que você quer? Precisa? É 100 que eu vou te dar. Não 110 nem 120, é 100. Tá? Deus abençoa quem dá de coração. Pode tirar, irmão Gustavo. Amor pelos inimigos. Amar o inimigo exige do cristão paciência e ânimo. Irmãos, isso aí, olha, eu já falei no início, para mim, Deus vai me dar graça um dia para eu conseguir. Amar o inimigo é deixar o amor vencer o ódio. A pessoa me odeia, faz mal para mim, eu tenho de amar essa pessoa. Eu tenho de orar por ela, eu tenho de dar bom dia. Oi, tudo bom? Tá? Não abraçar, não beijar, fazer o bem. Próximo, irmão Gustavo. Orar pelos perseguidores é conseguir amá-lo apesar da sua atitude. Lembra do exemplo que eu dei no Martin Luther King, que tomou um socão na cara. Ele orou pelaquela pessoa, não denunciou ele e falou, ainda deu testemunho, ó. Deus quer que eu ame, não que eu goste dele. Amar, fazer o bem à pessoa. Não ficar lá abraçando. A oração apagará a mágoa e a tristeza deixada pelo perseguidor. Pode ir, irmão Gustavo. O amor que faz a diferença. O amor de Jesus em nosso coração é que vai fazer a diferença. Amar o inimigo e orar pelo perseguidor são provas reais do amor de Cristo, dominando o coração do crente. Irmãos, como eu falei, o nível do mundo, a pessoa te fez bem, você faz bem. A pessoa te faz mal, você vai lá e faz mal. Isso é que o mundo prega. Quando o amor de Cristo está no nosso coração, é diferente. A pessoa te faz mal, você vai lá e paga com o bem, não paga na mesma moeda. Tá? Não faça o que o mundo espera que você faça. Tá bom? Surpreenda o mundo. Poxa, mas ele fez isso com você, ainda você foi lá e ajudou ele? Ajudei, porque Deus, ele quer assim. Pode tirar, irmão Gustavo. O padrão do amor cristão. O padrão do amor cristão está escrito em 1 Coríntios 13. Deus nos chama para amar. O resumo do capítulo 13. O amor é paciente, ele é bondoso, ele alegra-se com a justiça, ele é persistente. E suporta com fé e com esperança. Tudo suporta com fé e esperança. Tá? Pode girar, irmão Gustavo. Reação positiva sem retaliação. Nada que alguém nos faça pode nos causar dano, a menos que nos submetamos a uma reação errada. Você não tem controle sobre o que a pessoa vai fazer para você.
Mas você deve ter controle do modo que você vai reagir a que a pessoa fazer para você. Entenderam? Eu não tenho controle do que o Valdilson vai fazer na minha vida. Se ele for fazer mal para mim, eu vou ter controle da minha reação conforme ele fez para mim. Ele me empurrou, eu vou ter controle na minha reação. Eu vou revidar? Não, eu vou ter que ter controle. Então, aquela frase está dizendo muito bem isso. Nada que alguém nos faça pode causar-nos dano, a menos que nos submetamos a uma reação errada. Qual é a reação errada? Reagir de forma contrária. Fez mal? Eu vou fazer mal. Tá? Vira, irmão Gustavo. Não podemos controlar o que as pessoas fazem, mas na qualidade de cristãos, podemos controlar as nossas reações. É isso que eu falei. Nossas reações dizem muito sobre o nosso nível de maturidade cristã. Eu comentei aqui já de um irmãozinho lá da empresa que eu trabalhei, jogando bola, lá naquele corrida, tal, derrubou, o outro veio e tome um tapa na cara dele. Eu falei, eita, é agora. Esse irmão parou. Olha, eu não vou te bater, porque eu sou cristão. Aquilo ali, ó, ficou marcado até hoje na minha cabeça, mais de 10 anos atrás. Isso é a reação que o mundo espera. Aí, agora vai ter briga, vai ter briga. Eu não vou devolver porque eu sou cristão, tá? Acabou ali. Teve uma reação positiva ao mal que foi empregado nele. É maduro cristão ou não? Ou é menino na fé? Maduro. Pode girar, irmão Gustavo. A vingança não nos pertence. Levíticos 24, 19 e 20 diz: quando também alguém desfigurar o seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito. Ixi, deu um soco, ficou roxo o olho do Valdilson. Valdilson, segura aí que eu vou te dar outro seco para ficar roxo. Não era assim que devia acontecer. Desfigurou o rosto, os anciãos eram convocados, levavam ele para um tribunal e lá falavam, realmente desfigurou, vai ter que ser desfigurado também. Não é briga de rua, não era bagunçado o negócio. Quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente, como ele tiver desfigurado algum homem, assim lhe fará. Pode girar, irmão Gustavo. Olha qual era os erros dos escribas. O erro dos escribas e fariseus foi estenderem as prerrogativas dos tribunais para relações pessoais. Acontecia essas brigas eram levadas para os tribunais. Não saía lá, na hora não resolvia nada. Tá? Embora a lei proibisse vingança pessoal, eles ensinavam exatamente o contrário. Levítico 19, 18, não te vingarás, nem guardará ira contra os filhos do teu povo, mas amará o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Os escribas e fariseus estavam fazendo totalmente o contrário. Ele te deu um soco, você dá um soco nele. Ele quebrou o seu dente, quebra o dente dele. Mas não, Deus falou, ó, vocês têm que levar os anciãos levar ao tribunal. E aí resolve, tá? Mas eles estavam trazendo a âmbito pessoal ali na hora. Pode ir, irmão Gustavo. Quando maltratado, o cristão deve reagir sempre com o perdão, nunca com retaliação. Mateus 18, 21 e 22 diz, então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Pode ir aí, irmão Gustavo. As 4 ilustrações que Jesus disse lá. A outra face. Continua sendo hoje, irmãos, essa outra face, um grande insulto no Oriente, tá? Bater numa face, principalmente com as costas da mão assim, ó, puff, é um grande insulto até hoje no Oriente. Nossa tendência natural, quando ofendido, é revidar imediatamente. Se possível, aplicando um sofrimento maior do que aquele que recebemos. Jesus nos ensina que devemos estar preparados para sofrer sem responder com vingança. Como é difícil. Eu estava preparando a lição durante a semana. Obrigado. Olha,
eu lendo assim, eu falo, meu Deus, me dê graça para eu passar para os irmãos, porque até hoje eu não sou capacitado totalmente para cumprir isso não, mas Deus vai trabalhando no nosso coração, né? Se Jesus e os apóstolos não revidaram quando ultrajados, não deve ser diferente conosco. Pode girar, irmão Gustavo, tem uns textos aí, em 1 Pedro 2, do versículo 21 ao 23, que diz: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Então injuriavam ele, padecia e ele não fazia nada, ele simplesmente entregava nas mãos de Deus. Próximo, Gustavo. Porque tenho para mim que Deus, a nós apóstolos, nos pôs por último, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós ilustres e nós vis. Até esta presente hora sofremos fome, sede, estamos nus, e recebemos bofetadas, e não temos pousada certa. E nos afadigamos, trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos. Somos perseguidos e sofremos. Somos blasfemados e rogamos. Até o presente temos chegado a ser como o lixo desse mundo e como escória de todo. Está em 1 Coríntios 4, de 9 a 13. Então, eles são injuriados, mas eles bendizem aqueles que injuriam eles, né? São perseguidos, eles se comparam ao lixo desse mundo. E se eles agem dessa forma, nós não devemos agir de forma diferente. Pode girar, irmão Gustavo. Êxodo 22, de 26 a 27. Se tomardes em penhor a roupa do teu próximo, lhe restituirá antes do pôr do sol. Porque aquela é a sua cobertura, o vestido da sua pele. Em que se deitaria? Será, pois, que quando clamar a mim, eu ouvirei, porque eu sou misericordioso. De acordo com a lei judaica, um credor, a pessoa devia ao outro. Aquele que devia, ele estava arriscado ao credor chegar nele, me dá sua roupa, dá sua túnica, é a roupa interna. Só que ele poderia também pegar a capa. Só quem pegasse a capa deveria devolver antes do pôr do sol, porque era onde ele se aqueceria, né? Então essa é a explicação para a ilustração da capa. Pode ir lá, irmão Gustavo. Segunda milha. Havia um costume romano de qualquer cidadão do império poderia ser recrutado para levar uma carta ou fazer outro serviço que lhe impusessem. Então isso era costume. A irmã Lenita era a cidadã do império. Irmã Lenita, vai até ali a padaria comprar pão para mim. O soldado poderia falar, e ela deveria ir. Aí ela deveria fazer o seguinte: olha, tem aqui na padaria, mas se o senhor quiser, eu vou até o açougue lá no Piraporim e compro carne para o senhor também. É isso que Jesus está falando. Não é só isso. Não é só ir na padaria e pegar o pão, mas se o senhor quiser, eu vou até o Piraporim e comprar a carne para o senhor. A milha romana media 1,5 km. O ensino de Jesus é que o cristão deve fazer além daquilo que lhe foi solicitado. Pode ir, irmão Gustavo. O pedinte. Neste ponto, Jesus trata da questão do dar e do emprestar. Cremos que Jesus não está ensinando a dar indiscriminadamente. Lembra que a irmã Rose falou? Não é dar igual o rapaz. Eu fui lá no banco tirar dinheiro para dar para o... Fiquei com uma pena da perna dele. Pois existem escroques. O que são escroques? Manipuladores. São pessoas que sabem com a lábia persuadir a pessoa. Olha a minha perna, estou precisando comprar um remédio, não sei o que lá. Você que não conhece, você vai lá e
vai lá no banco igual eu e tira dinheiro para ele. Então, existem escroques e pedintes profissionais que são verdadeiros sanguessugas e devem ser tratados como merecem. 2 Tessalonicenses 3,10 diz: porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Olha o texto aí, ó. A gente sabe que a pessoa não quer trabalhar, mas ela quer ficar pedindo dinheiro para os outros. Olha o que a palavra de Deus nos aconselha. Vos mandamos isso, que se alguém não quiser trabalhar, não coma. Pô, você está pedindo dinheiro para mim? Se vira, meu amigo. Você não quer trabalhar. Pode girar, irmão Gustavo. Jesus não proibiu a justiça punitiva, mas proibiu-nos de tomar a lei em nossas próprias mãos, ou seja, nos vingar. Pode girar, irmão Gustavo. 2. Amor ativo com distinção. Jesus não espera que tenhamos apenas uma atitude passiva diante do perverso, mas que tenhamos também um amor ativo para com os nossos inimigos. Nas palavras de Agostinho, muitos têm aprendido a oferecer a outra face, mas não sabem como amar a pessoa que os esbofeteou. Pode ir, irmão. A lei dizia: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Além de omitirem como a ti mesmo, olha o que eu falei no início, os escribas acrescentavam: odiará os teus inimigos. Não está chegando até os nossos dias, não? O povo lá não aprendeu tanto que está odiando os inimigos deles? Para eles, o próximo era apenas um outro judeu. Se você é judeu, você é meu próximo. Colocando as demais pessoas na categoria de inimigo. Pode girar, irmão Gustavo. Desprezavam outros mandamentos que regulavam a conduta do judeu para com os inimigos. Êxodo 23, 4 e 5. Olha o que Deus falou para fazer com o inimigo. Se encontrares o boi do teu inimigo, ou o jumento desgarrado, sem falta lhe reconduzirás. Se vires o jumento daquele que te odeia, caído debaixo de sua carga, deixará, pois, de ajudá-lo? Certamente o ajudarás a levantá-lo. Totalmente diferente do que os escribas estavam ensinando. Odiará os teus inimigos. Isso aí é odiar o inimigo? Não parece, né? Mas é isso que Deus está pedindo. Olha, seu inimigo te fez mal a semana inteira, mas você viu ele ali, ó, macho de chuva, o carro com o pneu furado, você vai deixar ele falar? Deus falou: não, certamente você vai lá e ajuda ele. Tá? Pode tirar, irmão Gustavo. Para Deus, nosso próximo inclui o nosso inimigo. Não é só o crente, não. Senão nós vamos agir igual os judeus agiram lá atrás, quando os escribas falaram: ó, o seu próximo é só o povo judeu. Mas Deus não quer assim, tá? Não é só o irmão da igreja que necessita, não. Também é o vizinho que te persegue, o seu inimigo no trabalho. Todo ser humano é o nosso próximo. Nesse sentido, foi que Jesus apresentou aos discípulos um padrão bem mais abrangente do amor ao próximo. Pode ir, irmão Gustavo. Mesmo odiado, é dever do cristão buscar o bem-estar material e espiritual do próximo. Romanos 12, versículos 20 e 21 diz o quê? Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasa de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Todo o mal que te fizerem, você tem que pagar com o bem. Pode ir, irmão Gustavo. Orar pelos perseguidores. Lucas 23, 34 diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem.
e repartindo suas vestes, lançaram sortes. Olha o exemplo de Jesus. Crucificado, doendo, imagine a dor que ele estava sentindo, e mesmo assim ele olhou para aqueles que estavam fazendo aquele mal a ele. Eu já contei aqui, depois do apartheid lá na África, foi criado tribunais. Só que na frente dos tribunais tinha um bispo episcopal, se eu não me engano. E ele, junto na reorganização da África, trouxeram aqueles homens que fizeram tanto mal ao povo. E tinha um comandante lá, ele ia ser julgado. E a família das pessoas que ele matou estava presente. E ele sendo julgado, a senhora levantou, teve a oportunidade de falar, e falou assim para ele: você matou meu filho, meu marido na minha frente. O que ele fez? Ele empalou o filho e o marido dela na frente dela. Ela chorando ali, ele pegou o filho e o marido dela e bateu, surrou e empalou os dois. Empalar é você enfiar um metal ou uma barra na pessoa, né, para ficar empalado mesmo, para matar mesmo. E ela viu aquilo. Imagina o sofrimento que aquela pessoa, aquela mulher sentiu. E ela falou: olha, você fez isso com meu marido e com meu filho. Eu tinha eles todos os dias da minha vida. Mas a única coisa que eu quero que você faça, eu não quero que você fique preso. Eu quero que pelo menos uma vez por semana você vá na minha casa me dar um abraço. Olha o nível de cristandade dessa senhora. Eu não quero que você sofra na cadeia, mas eu quero aquilo que você me tirou, que eu tinha todo dia. Pelo menos uma vez na semana, vai lá me dar um abraço na minha casa. Aí... Verdade. E nisso, os irmãos da igreja que ela frequentava começaram a cantar um hino, e a mulher ela foi se dirigindo até aquele comandante, que era um homem forte. Aquele homem começou a tremer as pernas assim, ó, e ele caiu. E ela foi e abraçou ele. Olha a cristã, essa irmã, e ela, mesmo mal, ela pagou o mal que ele fez com o bem. Esse testemunho maravilhoso na vida dele. Isso ele fez, né? Ele teve de fazer. Essa era a pena dele, uma vez por semana ir na casa dela. Pode tirar, irmão Gustavo. Em Atos 7,60 diz, estava falando de quem ali? Diácono Estevão. Estevão, ele foi apedrejado, apanhou, foi apedrejado, e mesmo assim ele clamou pelos algozes dele. Senhor, não lhes impute esse pecado. Tendo dito isso, ele adormeceu. Olha o outro exemplo maravilhoso. Pode tirar, irmão Gustavo. O amor que faz a diferença. Os escribas e fariseus faziam do ódio aos inimigos parte integrante de sua religião. No versículo 46 diz: se amamos apenas nossos queridos e amigos, estamos na mesma categoria dos incrédulos sem Jesus. O seu vizinho que não é crente não faz isso? Ele não ama o filho dele, não ama a mãe? Se a gente fizer isso, o que tem de diferente? Né? Pode girar, irmão Gustavo. Se saudamos apenas os membros da igreja, o que fazemos demais? Até os pagãos fazem isso aos seus companheiros. O que Jesus espera de seus discípulos é o extraordinário. É o que salte aos olhos. É o que aquela senhora que eu falei no tribunal fez, sabe? Quem esperaria que uma pessoa que sofreu tanto dano fosse dar-se aquele abraço àquele comandante? É aquilo que somente os cristãos nascidos de novo podem fazer pela graça de Deus. Pode girar, irmão Gustavo. É claro que quando Jesus fala de sermos perfeitos como o Pai Celeste, ele não se refere ao estado sem pecado, pois isso ninguém atinge nessa vida. Alguém não peca aqui?
Tem alguém que não peca aqui na igreja? Eu já devo ter pegado umas 3, 4 vezes, né? E como peca? Hoje. Falou hoje ainda. 3, 4 vezes para cima. Até nas brincadeiras que eu fiz ali, eu fiquei triste comigo mesmo, pedi perdão a Deus já. Deus nos chama para sermos perfeitos em amar até os nossos inimigos com a mesma qualidade do amor dele. Né? Nós vamos pecar, vamos errar todo dia, mas Deus espera que nós tenhamos essa meta de amar os nossos inimigos. Vamos lá, Gustavo? Aos níveis da vida. O nível mais baixo, irmãos, já viu? A pessoa só recebe amor e ela paga com ódio. Esse é um nível diabólico da vida da pessoa. O nível mais baixo é o demoníaco, onde devolvemos o bem com o mal e o amor com o ódio. Sabe aquela criança, já viu aquela, fulano matou o próprio filho, ciclano matou a própria filha. A criança vem e abraça, ela toma um soco, toma um tapa, apanha a queimada de cigarro. Isso é diabólico. Uma pessoa em sã consciência, ela não faz isso. Ela olhar no rostinho de uma criança e pagar aquele abracinho com um soco na cara. E matar, chegar a conseguir matar a pessoa. Isso é diabólico, é demoníaco. Esse é o nível mais baixo. Acima desse temos o nível legal. Nele devolvemos o bem com o bem. Você me fez bem, eu faço bem para você. Se você fizer mal, eu faço mal para você. É o nível legal, é o que a sociedade, que o mundo dita. Tá? É a lei, vamos dizer, da boa convivência que eles falam. Fez bem, vai ser tratado como bem. Fez mal, também vou revidar. Além desse está o nível cristão, no qual devolvemos o mal com o bem, ou seja, a pessoa nos fez mal, nós devemos devolver bem. A pessoa nos deu ódio, nós devemos devolver amor. Qual desses níveis é o de mais poder? O que os irmãos acham? É o cristão. Né? Os 2 primeiros são de fraqueza, irmãos. A pessoa que agir dessa forma é um fraco. Agora, forte é aquele que toma um tapa, não revida, aquele que toma um xingão, não revida, aquele que é odiado, perseguido, mas assim ele está amando aquela pessoa que está perseguindo. Né? Pode girar, irmão Gustavo. Há quem diga que o conceito amai os vossos inimigos não se encontra em nenhum outro livro tido como inspirado. Isto ilustra o fato de que os princípios apresentados no Sermão do Monte são próprios do cristianismo bíblico e que, postos em prática, produzem uma diferença ímpar na vida do cristão. Agora, estamos vivendo isso? Eu confesso para os irmãos, eu confessei no início da aula, é difícil para mim. É difícil para mim. O Davi é motoqueiro. Se ele quebrar meu retrovisor de propósito, eu vou querer derrubar ele da moto. É difícil. Eu quero impor uma pena maior do que ele fez para mim. Ele quebrou, ele pegou o capacete. O que eu vou fazer? Irmãos, eu vou orar a Deus para que Deus ele continue agindo na minha vida e no meu coração. Para que nós alcancemos esse nível de cristianismo. Tá? Não adianta eu falar aqui que eu sou certão, porque Deus conhece o meu coração, não tem como. Né? E eu tenho aí, pode girar, irmão Gustavo, desafio para os irmãos. Todos nós chegamos no nível de cristianismo, né? A pessoa me deu um tapa, eu vou dar um abraço nele, dar um beijo. A pessoa jogou o cocô de cachorro na sua garagem, você vai pegar e usar de adubo para a sua plantinha. A gente sabe que não é assim. A gente sabe que não é assim. Olha o desafio que nós vamos ter. Pode girar, irmão Gustavo. Durante essa semana, eu, Lenita, eu, Eusita, eu, Valdilson, eu, Wanderson, eu, Rose, durante essa semana, eu, Jandira, orei por fulano que me deixou profundamente magoado e triste. Eu, Helder, visitarei fulano que foi injusto comigo, a fim de orarmos juntos. Olha que desafio. Escolha um desses aí, irmãos, para praticar essa semana. Amém?
Que Deus abençoe os irmãos. Vou passar aqui a palavra ao nosso irmão Davi. Até a próxima aula. Amém? O irmão Wanderson falou desse exemplo da moto e aconteceu comigo essa semana, né? Não, graças a Deus, assim, no momento que eu tava chovendo essa semana, aí eu tava devagarzinho, tranquilo, voltando do serviço, e uma mulher me fechou assim, sem dar certo, eu consegui frear assim, só que eu apertei a buzina, né? Pra ela não jogar tudo. Aí na hora ela apertou a buzina também, aí eu já subi, eu falei, ela tá errada. Aí na hora veio a vontade, eu falei, nossa, se eu passar ali e quebrar o retrovisor, porque a gente vê os vídeos e tudo mais. Aí na hora, eu vou já confessando aqui, deu uma vontade, eu falei, nossa, eu vou quebrar esse retrovisor e vou sair fora. Aí não, mas aí eu falei, respirei, por mais que ela buzinou, me mandou eu ir lá naquele lugar. Aí eu falei, aí eu respirei assim, ela parou no farol, eu poderia muito bem tacar a mão no retrovisor e ir embora. Aí eu falei, não vou fazer isso. Deus vai me dar graça, ela está errada, mas Deus abençoe o caminho dela. E segui. Aí eu falei, essa aconteceu essa semana comigo, voltando. Eu falei, mas Deus vai te dar graça. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos cantar um corinho, Então se verá. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, durante essa semana tivemos